Queria compartilhar um pouco com vocês, mais do que eu diria assim, de uma expertise acadêmica, da reflexão em torno da administração pública, um pouco dessa vivência também, dessa trajetória, eu diria assim, de múltiplos lugares, porque eu acho que é um elemento importante. Eu acho que essa análise que tanto o Cláudio quanto a Maria Inês trouxeram, elas são fundamentais, né? Eu diria que me limpou o terreno e vou cortar um pouco do debate, principalmente a fala do Cláudio, que não há como se discutir administração pública sem discutir Estado, e muitas vezes a gente inverte esse debate, né? Por outro lado, eu quero fazer um pouco da análise dessas contradições da administração pública e desses efeitos do processo de privatização da administração pública de uma perspectiva um pouco diferente. As contradições que nós, servidores do público, do lugar onde estamos e das contradições que as nossas organizações vivem nesses momentos. Porque eu acho que também há uma disputa em torno do Estado e que, em muitos momentos, o aspecto da sua privatização não é só a transferência para o empresariado, seja via concessão, seja via venda direta, há uma captura do Estado por interesses econômicos, por interesses políticos, evidentemente, mas é inegável entre nós, por isso que a gente não está gravando isso, né, que é uma captura também muito significativa de parcelas do Estado por servidores públicos. Por servidores públicos. E talvez o pior equívoco dos governos do campo democrático no âmbito federal foi não ter percebido o empoderamento que algumas carreiras, especialmente as ditas carreiras típicas do Estado, tiveram dentro do aparelho, dentro da máquina estatal, e que hoje a usam não apenas em benefício próprio, mas a usam em benefício do quê? De uma classe das quais eles são originários. E aí coloca mais um angu de caroço nesse debate nosso, que é a maneira como esse Estado, né, recruta também os seus quadros, que eu acho que é um elemento fundamental de nós discutirmos. Está rolando um estudo aí que o Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento, apresentou no final do ano passado, hoje professor lá da FGV de São Paulo, apresentou um estudo sobre o impacto da rubrica pessoal sobre a folha de pagamento, a pressão que isso vai ter nos próximos períodos, o quantitativo de trabalhadores que vão ser renovados nos próximos 10 anos, né? Cerca de 42% de toda a força de trabalho da administração pública federal vai ser renovada nos próximos 10 anos. Então, a pressão que isso coloca também, bom, primeiro, como a gente vai recrutar essa força de trabalho, né? Como essa força de trabalho vai ser qualificada e como é que essa força de trabalho vai atuar. Porque, inegavelmente, hoje, quem tem formado os novos quadros da administração pública não são a rede de escolas de governo nossa. Não é a ENAP, não é a ESAF, não são as universidades corporativas que foram criadas inúmeras no âmbito da administração pública, não são as quase 80, 90 escolas que compõem uma rede que já patina há muitos anos, não consegue se organizar. Hoje, quem efetivamente está formando as novas gerações de administradores públicos que vão entrar são os cursinhos. Existe até uma Associação Nacional de Concurseiros. Imagine, que loucura. Representa quem? Aqueles que se matam disputando entre si, né? Associação Nacional dos Concurseiros. Há uma estimativa entre 6 e 7 milhões de pessoas que estudam para concursos públicos no país. Isso é um grande mercado hoje, né? Produção de material, aulas, videoaulas, né? Se vocês entrarem na internet, botarem lá uma busca sobre qualquer tema no YouTube, vocês ficam 2 dias vendo lá as principais páginas, né? Então, acho que essas são algumas questões que elas também colocam contradições, não só nesse aspecto mais estrutural, conjuntural, como muito bem tanto o Cláudio quanto Maria Inês trouxeram aqui, mas contradições para nós. O que nós vamos fazer? As nossas organizações. E estou falando isso muito tranquilamente, tá? Não me olhem assim, mas que cara pelego que nós trouxemos aqui. Não é isso, gente.
mas é que nós temos que estar abertos para reflexões, ou nós não vamos sair do lugar onde nós estamos. Porque se houve uma derrota nesse período recente que nós sofremos, foi uma derrota ideológica. De ter hoje alunos, como a gente discutiu hoje de manhã no painel, de alunos que entram numa universidade pública pelas cotas, e que isso é absolutamente fundamental, uma mínima reparação histórica, um elemento de democratização, um elemento de dar mobilidade social num país onde isso praticamente inexiste. Mas eu dou aula para muitos alunos que são cotistas, e que eles reproduzem a mesma lógica tecnicista de separar a política da administração, porque, claro, uma gurizada, né? Imagina, 20 anos, 22 anos, eu pego lá eles já mais ou menos nessa idade. Quantos anos de carga de criminalização da política, dos políticos, o discurso tecnocrático de que é a profissionalização da administração pública que vai resolver, não que ela não seja importante, tá? Mas não vamos nos iludir. Em nenhum lugar do mundo, e nem nós podemos abrir mão de ter o quê? De ter cargos de confiança para os governos que vão se alternar no poder, poder implementar o seu projeto político. Nós temos muitos no Brasil, né? Vocês mesmos do IBGE nos ajudam a esclarecer esse debate, né? Porque eu trago essa discussão com os meus alunos lá, quantos cargos de confiança existem no governo federal? Não sei quantos, 22 mil. É muito? Bom, vamos debater em torno de qual é o tamanho da força de trabalho, o que essa força de trabalho tem que fazer. Eu digo, vamos lá, tudo bem, convenhamos, é muito, apesar da gente ter a lei lá que obriga, né, que no mínimo 75% deles sejam de servidores públicos, e o são, né? Quanto mais você vai subindo. Eu estou com alguns dados aí de uma apresentação, depois eu passo para vocês. Mas não vamos nos iludir, todo governo vai precisar de cargos de confiança para implementar. Por quê? Porque essa dimensão técnica e política da administração e da atuação do Estado, ela é um elemento fundamental que nós precisamos recuperar das nossas bases, e principalmente daqueles novos que estão entrando na administração pública, porque vêm carregados dessa visão absolutamente tecnocrática. E uma visão tecnocrática que não é ganha por uma visão de um Estado democrático, prestador de serviço, e, na sua grande maioria, é ganha por uma visão, o quê? Além de tecnocrática, meritocrática. Eu estou aqui pelo meu esforço. Ver um aluno cotista falar isso tão convictamente, e não é por eles, vários alunos falam isso dói no coração, né? Não foi, claro que foi teu mérito ter estudado, ter passado no vestibular, mas se não houvesse essa política aqui, você não estaria. Aí, para não exemplificar com a vida de ninguém, eu exemplifico com a minha. Claro que o mérito individual de ter ido lá, ter estudado durante as madrugadas, enquanto eu trabalhava, para ir fazer um concurso na universidade, ter passado, ter levado o azar que dos 10 pontos do concurso, eu estudei 7 e 3 não. Quando fui pescar, lá e fui eu que pesquei o primeiro, eu pesquei logo um daqueles 3, né, que eu não tinha estudado. Tá? Eu disse, claro que tem mérito meu, mas esse mérito não tinha adiantado nada se não tivesse havido uma expansão das redes de universidade, da rede de universidades públicas, com um programa cheio de imperfeições, mas como foi o Reúne. Que isso tem se cristalizado na cabeça dessa nova geração, essa ideia meritocrática, e que muitos deles foram trazidos para dentro da administração pública. Então, nós temos que fazer uma reflexão também dessa apropriação privada do Estado, ou dessa captura, melhor dizendo, do Estado, por muitos quadros que estão. E isso é contraditório, por quê? Porque não significa eu não concordar com o discurso e com a argumentação que a Maria Inês colocou aqui para nós, que concordo absolutamente fundamental. Mas nós temos que cuidar também, o debate, muitas vezes nosso, ele defende um status quo que ele é inaceitável na sociedade. Inaceitável. Melhor que inaceitável, ele é indefensável. Ou alguém de vocês defende que juiz ganhe 200 mil reais por mês? Ou que os procuradores façam o que eles façam? Ou que professor também ganhe pouco, né? Não ganha muito e nunca apareça para dar aula. Ponha seus orientandos para dar aula.
Então, esses debates nós temos que enfrentar também. Por quê? Porque senão nós vamos colocar só a apropriação, a privatização do Estado num outro espaço e não nas contradições que as nossas carreiras mesmo têm. Uma das coisas que mais me doía o coração quando eu trabalhei no Ministério do Planejamento, eu não sentava à mesa nacional de negociação como negociador lá na SRH, porque não era o meu setor, eu cuidava da parte da qualificação, mas via, de regra, acompanhava esses debates que tinha no coletivo da secretaria. Você procura fazer uma política que seja uma política não isonômica, mas de correção das distorções, e nós estamos falando de 129 carreiras da administração pública federal que existem, dentro de uma sala em que permeava esse debate. Quando você saía da sala do Ministério do Planejamento, ia cada representante sindical ir lá pressionar as bases dos seus deputados para ter ganhos que coletivamente não eram apresentados lá dentro da mesa de negociação. Não para o governo que estava do outro lado da mesa, mas para os seus pares trabalhadores que estavam lá. Tá? Isso é uma contradição que é insolúvel. Aí não há unidade da esquerda que se estabeleça. Quanto mais num campo democrático. Então, eu acho que essas perspectivas também são importantes, porque a gente acaba, muitas vezes, deixando elas para um espaço secundário no debate, e acaba apresentando proposições de como enfrentá-lo, que eles não se sustentam. Na primeira curva do rio, a gente capota. Na primeira curva da estrada, não do rio, né? A gente capota. Então, esse é um debate que eu queria trazer um pouco para vocês, a partir de alguns dados para a gente refletir, e que eu acho que vocês, do lugar onde vocês estão no IBGE, é fundamental. Nós temos um conhecimento ainda muito parco sobre essa estrutura do Estado brasileiro, especialmente na composição da sua força de trabalho, onde está, qual é a sua formação em termos de perfil, quais são os mecanismos que existem, os mecanismos de progressão, porque eu trabalhei na implementação da PNDP, da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, criadas lá em 2006. Hoje eu sou crítico de coisas que estão lá na PNDP, que eu acho que elas precisariam ser muito mais maturadas. Por exemplo, gestão por competências. Isso foi trazido porque a ENAP discutiu um pouco com a Escola Nacional lá de Administração do Canadá, que discute muito isso, porque a coordenadora que ocupava uma gestora de carreira que trabalhava no Ministério do Planejamento desenvolvia sua tese de doutorado sobre gestão por competências. Isso acabou vindo no marco normativo de uma política de desenvolvimento de pessoas, incorporando o conceito de gestão por competências sem nós fazê-lo, né? Gerir por competência significa como é que eu recruto por competência, como é que eu faço o desenvolvimento por competências, como é que eu qualifico por competência. Opa, qualificar por competências a gente faz, mas não é gerir por competência. E isso hoje está no plano, no marco normativo nosso da política de desenvolvimento. De como a incorporação do desenvolvimento da carreira com cursos, sejam eles de elevação de escolaridade, sejam eles de qualificação, isso impacta na organização e na progressão da carreira, que é um elemento fundamental, porque isso gerou uma... não que não concorde com essa política, mas isso leva a distorções que hoje nós não temos um balanço de quanto isso tem custado para a sociedade, as políticas de qualificação que estão sendo desenvolvidas pelo Estado, pela União, pelos municípios. Então, isso é um pouco do desafio que eu queria apresentar para vocês. Existem informações, aspectos que eles precisam ser melhor trabalhados, e vocês estão num lugar que é fundamental de terem a parabólica ligada. A parabólica é coisa antiga, né? Mas terem a antena ligada, o radar ligado, para perceberem essas dimensões e como elas podem ser incorporadas. Porque, grosso modo, nós falamos muito do âmbito federal, e eu dei o exemplo dos 22 mil cargos de confiança, mas aí eu pergunto para eles, e quantos tem nos estados? Aonde está essa informação, né? Quantos cargos de confiança tem? Se fala em 98 mil.
98 mil. Só em São Paulo tem 28 mil. Só São Paulo bota no bolso aqueles 22 mil que a gente vive martelando no governo federal, que aparelhamento, que não sei o quê, que um estudo feito pela ENAP, junto com a federal lá do ABC, demonstra muito claramente. Você tem um processo de ocupação desses cargos, que do ponto de vista de aparelhamento partidário, se foi feito, foi muito mal feito, porque tinham mais simpatizantes do PSDB ocupando os cargos de confiança no governo federal do que propriamente do PT. Essa divisão entre cargos de confiança de fora da administração pública e de dentro da administração pública também não se confirma. A grande maioria, 73%, são todos servidores públicos, ocupando cargos de confiança. Essa preocupação de que são cargos mais desqualificados, são só cabides de emprego, também não se confirma, né? É claro que, de vez em quando, tem situações que fazem a gente ter que morder a língua, né? O jovem rapaz lá de Goiás, 22 anos, administrando 700 milhões de reais, né? Deve ser muito capaz o guri, né? Tá? Que isso acaba desmentindo a gente. Mas há uma ocupação de cargos de confiança por cargos de carreira que são fundamentais de serem disseminados isso e melhor compreendido. Tá? Por quê? Porque a informação que a Munique, que vocês produzem, nos traz dos municípios, existem 520 mil cargos de confiança na administração municipal. Tá? 520 mil, em quantos? Em 6 milhões e 200. Não é muito, né? Então, uns 8, 7, 8%. Não é muito. Mas quem está formando esses quadros? Tá? Porque se vocês imaginem, se no âmbito federal, no âmbito estadual, onde a gente tem mais recursos, a gente tem mais capacidade de angariar apoios e desenvolver iniciativas no âmbito dessas escolas ainda de governo, dos processos de formação, quem forma esses 6 milhões e 200 mil postos de trabalho no setor público na esfera municipal? Tá? É a iniciativa privada. Não tenham a menor dúvida. Né? A gente fez uma pesquisa para o Ministério do Planejamento para desenvolver uma metodologia de alinhamento entre o PPA dos municípios e o PPA federal, lá o de 2012, 2015, em 2014. E desenvolvemos uma metodologia, fomos aplicar lá no estado do Rio Grande do Sul, em 14 cidades do estado. É uma coisa impressionante, assim, né? Ao fazer isso, a gente consegue destacar quem apoia os municípios na elaboração do PPA. Né? Em todos eles, mesmo em Porto Alegre e Rio Grande, que eram os dois maiores, você tem uma presença massiva de organizações privadas fazendo esse aporte de conteúdos, de informações, pelas consultorias. Hoje até de direção, né? Foi dado o exemplo hoje de manhã da Comunitas, né? Que é uma organização ligada à Falcone e a outras organizações empresariais que têm prestado serviços de consultoria para a administração pública. Então, a minha perspectiva de análise não é só dar nos nossos dedos, tá? Mas é não esquecer que a gente tem que martelar os nossos dedos também de vez em quando e desafiar vocês no quê? E incorporar muitos desses elementos nas perspectivas de análise que vocês têm dentro do levantamento de informações que o IBGE faz, que são fundamentais. Tá? Porque nós precisamos descer alguns níveis de informações para poder ter essa radiografia melhor do que é essa massa de trabalho, de trabalhadores do setor público. Nós sabemos um pouco na União, dos estados mais ou menos, no âmbito municipal, é só a Munique, tá? Em termos de perfil e em termos de alguns instrumentos de gestão que a gente acaba tendo. Então, eu queria trazer alguns dados aqui, vou passar rapidamente, até porque muito do que foi trabalhado já pelos... Não é esse... Aqui. Isso aqui são os tópicos, tá, do convite. Acho que uma questão de fundo já é que não há como a gente fazer esse debate sem ele ser iluminado
por discussões ou questões mais estruturais, como o Cláudio bem levantou aqui, tá? A questão de fundo é a concepção de Estado, né? Qual o tamanho do Estado que nós queremos, suas capacidades estatais para implementar políticas públicas e para regulação, tá? Como vai se dar o seu financiamento, que é um elemento fundamental. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento agora para centrar as baterias no debate da reforma tributária, até porque ela tem andado com o condão discursivo de que é uma reforma tributária para simplificação, mas, na verdade, a simplificação que eles estão propondo é, na verdade, a retirada de muitas das fontes de recurso que abastecem hoje já o nosso debilitado sistema de seguridade social. Em nome da simplificação, vamos tirar a contribuição social sobre o lucro líquido. Sim, vão substituir por quê? Então, esse é o momento de nós entrarmos, porque esse é um aspecto fundamental. Como é que se dá o financiamento? E nós temos um sistema tributário absolutamente regressivo no Brasil, que mesmo aquele pequeno avanço que nós tivemos, né, porque nós não mexemos na estrutura tributária, mesmo aquele pequeno avanço que se teve com políticas mais distributivas pelo lado do gasto, vocês vejam o impacto que isso teve. Imagine se a gente consegue mexer do ponto de vista da receita, né, do ponto de vista da tributação. E aí alguns estudos, né, a partir de 2014, com a abertura dos dados do imposto de renda, que vieram no sentido de se conseguir se aprofundar ainda mais um dado que vocês ajudam a trazer, que é da PNAD, né, em que a PNAD identificava uma queda do índice de Gini e que efetivamente aconteceu, mas quando nós abrimos os dados do imposto de renda, diz, opa, essa queda é menor do que se imaginava. Por outro lado, a concentração ela é muito maior do que se esperava nos estratos mais altos. Então, se coloca mais do que nunca, absolutamente fundamental incorporar na nossa luta a discussão de uma reforma tributária progressiva, né, que atenue ao menos essa regressividade do nosso sistema tributário. E também como se dá essa relação do Estado com a sociedade, né, porque eu acho que isso é um dos elementos centrais em disputa, tanto do ponto de vista dos recursos, né, do financiamento, da captura desse Estado, mas também do ponto de vista ideológico, né, do ponto de vista do entendimento, da compreensão do que é o Estado brasileiro, e do porquê a gente luta em torno dele. Tá? Acho que essa, primeiro, só para sentar um pouco, além desse debate do Estado, a concepção sobre reformas, eu acho que é importante nós termos clareza, e aí eu me baseio um pouco no trabalho do Cardoso Júnior, do Celso Cardoso Júnior, que ele trabalha como, quando nós vamos falar em reforma do Estado no século XXI, ela precisa estar orientada por uma visão de reforma de caráter, que ele diz, republicano, democrático e desenvolvimentista. Republicano por quê? Porque deve visar o interesse geral e o bem comum. Do ponto de vista democrático, porque é a forma, né, de se governar que permite o livre exercício e a autodeterminação política dos cidadãos, e o desenvolvimentista por quê? Porque entende que o bem-estar é fruto da construção política da sociedade. Então, isso, de certa maneira, esses três grandes marcos, eles delimitam o campo de por onde nós estamos discutindo essas reformas. Porque tem outros setores discutindo essa reforma, até numa perspectiva desenvolvimentista, mas nada democrática. Não é esse o espaço em que se pretende construir, ao menos na perspectiva com que eu trabalho, essa visão de reformas do Estado no Brasil. O segundo aspecto, que já foi muito bem trabalhado aqui, é a importância de uma das contradições a ser enfrentadas, é essa natureza, a distinção de finalidade entre público e entre privado. Acho que o Cláudio trouxe um elemento estruturante muito importante da discussão, né, assim, numa perspectiva clássica e da análise do papel do papel de classe do Estado, mas é um espaço em disputa. E eu diria que hoje é um espaço em disputa central para nós. Por quê? Porque ele, hoje, tem sido um espaço de disputa muito grande dessas concepções aqui,
como modo de se gerir a coisa pública. Tá? E nós temos, num quadro muito simplificado, nós estamos falando de bens privados, de acesso limitado, motivado pelo lucro, custeado pelos preços, né, pertencente a alguns, de um efeito concentrador, que são a marca da administração privada, dos negócios privados, que rege ela enquanto princípios. Enquanto a administração pública, nós estamos falando do quê? Na grande maioria deles, de bens de acesso universal. Nós não há concessão em relação à saúde, à educação, tá? À previdência que possa ser feita. Tá? Então, nós estamos falando de bens de acesso universal, motivado no direito, custeado por tributos, tá? Pertencente a todos e de um efeito redistributivo. Se eu tenho uma concepção de Estado como aquela, se eu tenho esse horizonte de princípios que norteiam a administração pública e privada, eu não posso entrar na onda dos instrumentos da administração privada no setor público. Tá? E para vocês verem como isso é complicado, está todo mundo incorporando Balance Scorecard como mecanismo de planejamento na administração pública. Né? Oi, estudou Balance Scorecard? Na sua formulação, uma das coisas centrais dele é que ele prescinde do quê? Da participação. Como é que ele vai ser um elemento do planejamento estratégico, ferramenta de planejamento estratégico do setor público? Tem muita gente incorporando isso. Tá? Dentre eles, no Congresso do Ministério Público, dos servidores do Ministério Público, esse é um tema central. Tudo bem, a gente vai dizer, deixa que o Ministério Público, então, faça o seu planejamento estratégico com o BSC. O problema é que o Ministério Público não vai fazer só o seu planejamento estratégico com o BSC, contratando um bom consultor para ir lá fazer, desenvolvendo ferramentas. Ele vai começar a cobrar do lugar onde ele está e de controle que ele está, que os outros o façam. E não fazer daquela maneira é ineficiente. Então, esse é um debate importante. Por quê? Porque nós temos, entre aspas aqui, muitos inimigos na trincheira desse debate aqui. Muita gente. Tá? Prefeitos nossos de administrações progressistas que adoram serem chamados lá para a FGV para comemorar os 20 anos do plano diretor, né? E vão lá apresentar suas experiências. Tá? Então, esse é um grande limite, que para nós superarmos esse limite, não apenas do ponto de vista discursivo, da contraposição, que é absolutamente fundamental, mas que instrumentos nós vamos construir para que isso realmente se efetive. Em todas aquelas dimensões da administração, em como planejar, em como fazer programação orçamentária, em como controlar, tá? Em como organizar, que são aquelas finalidades, né, da administração. Esse é um desafio que está colocado para nós. Né? Conversando com alguns colegas lá do Rio Grande do Sul, vocês devem saber, né, o Estado, a situação crítica do Estado do Rio Grande do Sul, os servidores do Estado já vão para o 28º mês de recebimento parcelado do salário, né? As fundações todas, né? A Fundação de Economia e Estatística, parceira de vocês, né? Deixou de existir, Fundação Zoobotânica, a Cientec, várias delas, mas conversando com alguns colegas da administração, de diferentes correntes, assim, o que a gente vai ajudar a propor para esses políticos, vamos dizer, de um campo progressista, se ganhar essa eleição, o que fazer, né? Vamos ter que incorporar o Lenin, né? E agora, o que fazer? É um grande desafio. Só democratizar, fundamental. Nós vamos sentar, vamos apresentar os dados com mais transparência, mas e aí? Como é que nós vamos conduzir as políticas de negociação salarial, de recuperação? Né? Imagine no governo federal também, né? Porque o congelamento dos 20 anos com a PEC do fim do mundo, lá com a Emenda Constitucional 95, lá de 2016, vocês imaginem congelamento, tá? Ou só com a recuperação da inflação. A folha de pagamento no governo federal, ela cresce vegetativamente entre 3% e 4% ao ano há muito tempo. Mesmo que tu não faça nada, que tu não dê aumento, que não entre mais ninguém, vegetativamente ela cresce isso. Vocês imaginem 20 anos dessa política. Né?
Evidentemente que ninguém está pensando, né, que em sã consciência esses caras vão levar isso por 20 anos. Né? O problema é que não dá mais para confiar de que há algum ainda resquício de consciência do que tem acontecido. Né? Porque, inegavelmente, a Previdência ela vai continuar subindo, você não tem como escapar, a folha de pagamento ela permanece. O que vai ser cortado? Aqueles investimentos, né? Um país já investe super pouco, como é que nós vamos retomar o crescimento para retomar um ciclo mais virtuoso? Se o setor privado não investe, o setor público não investe. Tá? Como também, não só no investimento, mas naquelas políticas de manutenção. Então, hoje, na universidade, se discutia muito também na mesa, hoje de manhã, né, na universidade. O governo não mente quando ele diz o dinheiro que está indo para a universidade é o mesmo do que no ano passado. Tá? Reduzir um pouco. O problema é que não basta botar o mesmo dinheiro do ano passado, por exemplo, na assistência estudantil, porque explodiu o número de demanda. Lá na URGS, nós tínhamos 480 alunos que demandavam bolsas de assistência. Hoje, são 1.600 alunos. Então, não adianta dizer que o valor continua o mesmo. Você vai ter que ratear aquele valor, né, entre um número muito maior de alunos. Mas por quê? Desemprego. Exatamente, precarização do trabalho. São de famílias que já vêm com uma condição social e econômica muito mais distintas, que demandam, né, ou ter política de estágios, ou ter bolsas de assistência social. Na nossa escola de administração, lá nós temos 2.000 alunos, nós temos 720 alunos estagiando. É um inferno, né? Eu estou na Congrade lá porque eu passo metade dos meus dias assinando relatório de aluno que vai, de estágios que vão de 400, 500 reais, tá? 1.200 no Banrisul, que contratam, que tem chamando um contingente enorme de alunos para se fazer estágio, enquanto chovendo ações na justiça para que o Banrisul chame aqueles concursados, já está caducando o concurso e eles não chamam, né? E os alunos aquela expectativa, eu posso ser efetivado. Dizem, tu vai ser efetivado, né? Mas isso, imagine o ganho, o elemento da disputa ideológica que nós temos com essa nova geração e das dificuldades de gestão desses espaços como a universidade, porque é isso que tem acontecido. Você até preserva salário, mas você perde completamente todas as condições de manter esses alunos dentro da universidade, né? Para a gente que trabalha com pesquisa, inovação, que recursos, esses recursos vão deixar de existir. Então, esses desafios estão muito postos, tá? Nesse debate também em relação ao perfil, tá? Que importante a gente pensar isso, né? Se a gente está pensando em mais Estado, né? O Estado de bem-estar social, de ampliar os direitos, mais bem públicos, né? Que é onde se materializa o Estado, nós vamos precisar de mais tributos. E aqui, eu acho que é um dos elementos mais centrais da nossa dificuldade, né? Por quê? Porque ninguém quer mais tributo. Com 33%, 34% da carga tributária. Sim, qual é a composição desses tributos? Sobre o consumo, quase 60% da nossa carga tributária é sobre o consumo. Claro que o sonho de todo mundo é ir para os Estados Unidos fazer umas comprinhas, né? Lá é 15% a tributação sobre o consumo. Aquele pessoal que está hoje vendendo seus bens aqui e comprando lá suas casas, lá em Orlando, em Fort Lauderdale, na Flórida, né? Eu disse para o pessoal, não tem problema nenhum, um dia vocês vão morrer. E não estou desejando isso, tá? É que todos nós vamos morrer um dia. Tu vai ver quando tu vai passar essa propriedade para os teus filhos, quanto que o Estado americano vai cobrar. Tá? 40% do imposto de transferência sobre heranças. Não é os 5%, 6% que a gente paga aqui no Brasil. Então, esse debate é fundamental, por quê? Porque senão nós vamos ficar sem capacidade de abastecer esse espaço de disputa que nós vamos ter para as políticas que nós queremos implementar. Tá? Por quê? Esse financiamento vai ter que vir de algum lugar. Tá? Uma reforma tributária, um elemento central para a gente encarar isso. Isso aí saiu esses dias no jornal lá, eu disse, vou lá porque foi muito significativa do momento que a gente vive, né?
quando tudo for privatizado, seremos privados de tudo. Tá? Porque só no Brasil, né, a gente encontra gente pobre que não vai ter condição de pagar um plano de saúde e que acha que tem que privatizar. Ou não acontece isso, né? Sem falar nas reuniões de família que a gente vai quando começam. Tem que privatizar mesmo. Petrobras só dá para ficar carregando isso, né? Esse é um debate fundamental, tá? Porque essa sanha privatista, ela se entranhou do ponto de vista da disputa ideológica na nossa base social e na sociedade. Tá? E isso é uma disputa que a gente precisa ganhar. E para isso precisa ser muito elucidativo, ter dados, tá? Debater. O debate mesmo da paralisação dos caminhoneiros agora, né? Greve, lockout, todo o debate que tem, né? Qual é o ponto... Esse debate começou com os autônomos, né? No dia 15 do mês, protocolaram uma pauta lá com a Casa Civil de negociação com o governo, 2 elementos centrais: congelamento do preço do diesel e passagem sem cobrar pelos pedágios quando o caminhão estiver vazio. E avisaram, se não fizer nada, dia 21 a gente vai parar. O governo não fez nada. Tá? Só que o problema, vejam a diferença entre essa pauta inicial dos autônomos, que são mais ou menos 35%, 40% dos caminhoneiros no país, os outros 60% são de frotas de empresa. Tá? Vejam como isso já caminhou para o quê? Para o subsídio ao diesel. O diesel não vai ser congelado, não vai se mudar a política de preços que a Petrobras tem feito. Né? A proposição do governo, para quem leu aquele termo de acordo, é o quê? É ratear com a sociedade, com os recursos do Tesouro, o subsídio ao diesel desses setores. Dos autônomos, também, daqueles 35%, mas para 75% dos caminhoneiros, é isso que vai ser feito. Tá? E a grita geral é o quê? Menos impostos. Tem que cortar os impostos. Aliás, os caras só não lançaram, né, porque devia ter sido essa semana, já estou terminando, tá? Devia ter sido nessa semana o tal do Dia Sem Impostos, né? Que os caras fazem, é todo mais ou menos nessa data, no mês de maio, que é quando chega lá no patamar de 34% da carga tributária, e aí vendem a ideia de que do dia sem impostos, para ver, até agora nós trabalhamos para o governo, a partir de agora vamos poder acumular, né? Esperavam vender um dia gasolina sem impostos, não conseguiram vender nenhuma, né? Acabou tudo. Tá? Mas essa é uma disputa ideológica fundamental de nós fazermos, porque está dentro da concepção do Estado. Porque conceber o Estado não é só ele enquanto estrutura de poder, mas também como é que ele vai viabilizar a construção e a implementação de todo esse conjunto de política pelas quais nós lutamos. A política fiscal também é um elemento fundamental, vou passar por aí, tá? A importância de construir capacidades estatais para a atuação do Estado, tá? E aí eu queria chegar, o federalismo é uma coisa que condiciona muito, né? Enquanto nossa estrutura federativa e as mudanças que houveram da Constituição de 88 para cá, não há mais como a gente conceber a atuação do Estado brasileiro sem levar em consideração essa estrutura federativa, porque grande parte dessas políticas e dos serviços hoje foram descentralizadas. Então, eu diria que hoje, por exemplo, esse debate das OS é um debate que está afetando na área da saúde, fundamentalmente, para assim, democráticas, populares. Por que os caras estão fazendo isso? Porque os caras são os privatistas da saúde? Não é. É porque lei de responsabilidade fiscal foi feita lá em 2000 para isso. Para isso. É para chegar agora no gargalo. A mesma coisa com educação infantil, né? Que beleza que ela foi incorporada. É a responsabilidade dos municípios garantir 100% de matrículas na educação infantil. O governo federal teve um programa de apoio para a criação de creches, né? Meio complicado, porque só tinha 3 modelos de planta para todo o país, né? Então, tu pega uma cidade como Jaboatão dos Guararapes, lá, aquele valor que tinha para a creche vai gastar só com as fundações lá, né? Para poder fazer uma creche num espaço assim. Por outro lado, também, você teve uma valorização do mercado imobiliário nas cidades que não permite
a implantação, mesmo que haja recursos, desses bens públicos nos lugares mais importantes. Essas responsabilidades todas recaíram com os prefeitos, tá? Que, em grande maioria dos casos, estão com a corda no pescoço com a lei de responsabilidade fiscal. Se faz sem ser por organizações desse tipo, vai ser pego pelos órgãos de controle na lei de responsabilidade fiscal. Então, é elemento fundamental também a gente mexer. E é muito difícil alguém em sã consciência chegar lá e se levantar e dizer assim, eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Primeiro que os órgãos de controle já vão olhar para o perdulário dos recursos públicos, né? Mas para que serve a lei de responsabilidade fiscal? O Brasil foi ao FMI em 98, quando quebrou, em 99, em 2000, lei de responsabilidade fiscal, para garantir esses pagamentos todos, né? Esse debate do municipalismo no Brasil é importante, tá? Porque a gente não basta só compreender. Eu queria chegar um pouco, isso aqui são alguns dados que foram consolidados pelo Tribunal de Contas da União, de que como, né, os valores da desoneração que houve entre 2008 e 2012, o impacto que ele teve no âmbito dos entes subnacionais. Tá? Porque a redução do IPI para a linha de automóvel, para os automóveis, depois para a linha branca, ele teve um impacto de recursos a menos que foram para cada uma dessas regiões, não só no FPM, mas também no FPE, né, com a redução, com muitas das isenções que houveram, no Fundeb, um impacto muito grande. Então, não tem como pensar a garantia de direitos sem levar em consideração também essa estrutura federativa. Tá? Isso aí é aquele mesmo dado da quantidade de recursos que estavam disponíveis, tá? A capacidade tributária de cada um dos entes. Nós temos uma concentração muito grande de recursos arrecadados no âmbito federal, tá? Vejam no Estado e vejam nos municípios, o que era lá em 2000 a receita tributária, o que cada um arrecada, e o que estava disponível para cada um. Essa diferença aqui são aqueles mecanismos de fundo, de transferências, tá? Que são fundamentais para garantir o sustento, eu diria, de mais ou menos 80% dos nossos municípios no país, eles se sustentam com o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é IPI e Imposto de Renda, que compõem ele. Reduz o IPI, uma medida nacional, olha o impacto que isso tem nas contas subnacionais. Tá? E o que fica aqui? Confederação Nacional dos Municípios tem lutado por menos Brasília, mais Brasil. Mais dinheiro para os municípios. Vocês vejam que aqui, até aumentou um pouco desse percentual, né? Mas os grandes derrotados na Constituição não foram os municípios, né? Apesar de toda a choradeira. Os grandes derrotados foram os estados, né? Que além de terem reduzido a sua capacidade de recursos, ficaram, cá entre nós, com a carne de pescoço, né? O que compete aos governos estaduais? Segurança. Polícias, encarceramento, sistema prisional, tá? E ensino médio. Regularizei o fluxo no ensino fundamental, a pressão é sobre o ensino médio. Tá? Então, eles estão com uma situação muito grave, os estados. E só para fechar mesmo, agora eu prometo, tá? Isso aí é o percentual de arrecadação, os instrumentos de... Isso aí é tudo dado da Munic, tá, gente? Que é fundamental. Qual é a questão? A gente precisaria descer mais 1 ou 2 níveis de extrair informações sobre o perfil da composição dessa força de trabalho, tá? Dessa administração. Tá? E aqui, por último, o quantitativo de empregados, né? de empregos públicos no país. Conceito amplo, tá? Envolve não só estatutários, mas também CLTistas aqui. A gente se foca muito na União, né? Com seus 1,5 milhão de civis e militares. Mas tem 3,5 milhões nos estados. Isso aqui já está beirando os 4 milhões, tá? E 5,4, esses aqui eram os dados lá de 2011, esse dado hoje já é de 6,3 milhões de empregos públicos no âmbito municipal. Tá? Não que nós não tenhamos que olhar para cá, mas a gente precisa virar também um pouco a nossa luneta para outros espaços de reflexão. Aqui tem algumas das bibliografias que eu usei aí, tá? Vou deixar disponível para vocês, porque acho que são algumas reflexões que dialogam com isso. E o meu contato aí, que é sempre muito prazeroso
esses momentos de reunir. Eu gosto de dizer, olha, na atualidade, se a gente não consegue fazer chover, mas nós temos que fazer todo o esforço para reunir as nuvens, né? Porque alguma coisa tem que sair daí. Então, ter esses espaços de reflexão, de diálogo de vocês com a academia, com as organizações da sociedade civil é muito importante. Muito obrigado.